eu sou a Belle e eu sei que vocês estavam muito animados com o meu vídeo super estressado sobre Rebelde que saiu ontem aqui neste canal. Mas hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que não é estressada, é uma série que, cara, me surpreendeu, na verdade é uma minissérie. Hoje eu estou aqui pra falar de Respire, uma minissérie do Netflix que se passa no Canadá. Então, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo pra fazer parte, né, da nossa família, apoiar meu trabalho, é de graça. Aproveita e me acompanha lá nas redes sociais também. Tenho certeza que você não vai se decepcionar. Respire é a nova minissérie da Netflix, composta de 6 capítulos de cerca de meia hora, 35 minutos cada, e conta a história da Liv, que é uma jovem advogada que é muito workaholic, ela é viciada em trabalho e ela acaba sobrevivendo a uma queda de um avião de pequeno porte e ela fica ali numa mata no Canadá tentando sobreviver e vai acompanhando aí essa tentativa dela de sobrevivência. Claro que falando assim parece muito um plot extremamente batido de Lost, de Resgate Voo 29, de, gente, trocentas séries que tem histórias ou de acidente aéreo ou de algum outro tipo de acidente que tem alguma pessoa tentando sobreviver na mata. Só que essa série tem um diferencial. Ela é narrada em 2 tempos diferentes. Nós temos a narrativa atual, onde ela está ali na mata, e nós temos também a narrativa dela antes. Nós entendemos como era a vida dela antes. Temos tanto o passado dela quando criança, na relação dela com a mãe dela e tudo mais, tanto com ela adulta trabalhando e o reflexo de tudo que ela viveu na infância na vida dela como adulta. Inclusive, nós temos mais tempo de tela das flashbacks da vida dela do que dela na mata em si. Então é uma série que, muito além de falar de sobrevivência ou dela sofrendo ali na mata, é uma série que fala sobre a vida e os traumas de uma pessoa e como traumas de infância refletem na vida dela, como ela lida com a vida, como ela tem questões em relações por causa do que ela passou na infância. A protagonista foi abandonada pela mãe quando ela era muito novinha ainda, então ela cresceu ali com o pai dela e tudo mais, o pai dela muito querido e tal, né? Ele tinha o jeito dele de criar ela, mas ele era um pai amoroso com ela. Só que essa questão da mãe dela abandonar ela refletiu na vida dela em tudo, assim, sabe? E como a mãe dela abandonou, simplesmente viajou, foi embora, a mãe dela até escrevia coisas pra ela, só que o pai privava ela de ver porque não queria que ela se machucasse com isso. Até que ponto isso é certo ou não? É uma questão que a gente pode ficar horas discutindo sobre isso, não vou questionar, enfim, a opção do personagem por isso. Mas talvez isso tenha traumatizado mais ainda a filha, pela filha ter achado que foi esquecida, né? Porque a própria personagem, a Liv, ela fala que uma coisa é você ser abandonado, outra coisa é você ser esquecido. Então, ela, talvez se ela soubesse que ela não tinha sido esquecida pela mãe dela, ela teria uma relação diferente com as outras pessoas. Enfim, o ponto é que ela recebeu um cartão postal da mãe informando que a mãe estaria numa cidadezinha no Canadá até setembro. Então ela decide que ela vai até essa cidadezinha e ela encontra aqueles 2 doidos ali no aeroporto que estão num avião de pequeno porte, um Cessna, né? E eles estão indo para aquela região e ela decide ali embarcar com eles, implora para eles, embarca com eles. Claro que algo de errado não podia estar certo, né? Porque aqueles 2 já eram meio esquisito e ela descobriu que eles estavam ali contrabandeando umas coisas. No fim das contas, eles não eram fotógrafos da NetGeo, como ela achava que eles eram. Então, ela acabou ficando ali no meio do nada, porque era um voo clandestino, não era um voo que tinha registro em nenhum lugar e tudo mais. Dá a entender que o aeroporto que eles decolam é um aeroporto bem pequeno, então provavelmente o aeroporto ali, né, a torre de controle e tal, devia ter alguma falcatrua ali com eles. A gente não tem muito não adentra muito nessa história aí, nessa questão de como que esse avião decolou, né, com esse plano de voo e tudo mais, enfim. Algum caso de corrupção ali dentro. E a real é que os 2 acabam morrendo. E ela, por boa parte da temporada, ela fica alucinando com a presença de um deles, que é o com quem ela mais conviveu, né, que é o Sam. E ele fica o tempo inteiro ali desafiando ela, falando que ela não vai conseguir e tudo mais. Então isso acaba servindo ali também como um plot de ela ter com quem conversar, ela ter com quem desabafar e tudo mais, mesmo sendo tudo da cabeça dela, tá, gente? Não sei se ficou bem claro pra todo mundo, mas ele morreu logo no começo, no 2º episódio ali, ele morre, 2º ou 3º. Mas o resto ali, quando ela conversa com ele
não tá ali mal deitado, é porque ela tá alucinando a presença dele ali. Assim como as outras presenças que ela enxerga ao longo do tempo dela na mata, aquele momento que ela cai num buraco ali, que ela cai dentro de uma caverna, que ela vê a mãe dela, ela tá alucinando a presença da mãe dela, ela também alucina a presença do pai, ela anuncia a presença do Danny, que é aquele namorado dela. Então, assim, é tudo coisa da cabeça dela, até porque ela tá muitos dias ali, ela tá sem comer direito, sem beber água direito, é perfeitamente compreensível ela tá vendo coisas que não estão ali de fato. Bom, a história me surpreendeu porque eu esperava muito ver uma história de sobrevivência e eu me deparei com uma história de traumas, porque, como eu já falei aqui no começo do vídeo, fala muito sobre a questão do abandono e como ela lida com as relações da vida dela por causa disso. Ela tem ali com o Danny uma relação muito fofa, ele é muito dedicado a ela, ele gosta muito dela, ele trata ela muito bem, eles têm momentos muito legais, só que ela tem muita dificuldade em aceitar isso, e, gente, isso é uma realidade muito grande, com os seres humanos no século XXI, tá? As pessoas passam por um trauma de abandono, seja paterno, materno, ou até de alguma pessoa com a qual ela se relaciona na vida, e isso traumatiza a pessoa de forma que a pessoa não consegue se abrir para ter outras relações. E aí, esse abandono da mãe dela, ela começa a achar que todo mundo pode abandonar ela. Então ela tem muita dificuldade em se abrir com o Danny, em ter algo sério com o Danny, até que ela engravida dele e ela fica naquela coisa, né, de ele vai me abandonar, eu não posso deixar que ele vai me abandonar, então eu vou sair da vida dele antes que ele me abandone. Isso é uma atitude, assim, muito comum, né, com as pessoas que têm esse tipo de trauma. Deixar antes que me deixem, uma coisa mais ou menos assim. Só que aí a gente vai torcendo pra ela e pro Danny, né, conforme a história vai andando, nós vamos vendo que o Danny é uma pessoa saudável, que ele quer o bem dela, ele quer que ela fique feliz, ele faz coisas por ela e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que nós vamos relembrando ali, né, coisas que ela passou, a gente vê o momento ali da perda do pai dela, que ela tava muito viciada em trabalho, ela vai, né, coloca toda a vida dela direcionada no trabalho, porque ela não quer, entre aspas, viver a vida pessoal, não quer ter que ter relações interpessoais com as pessoas, ela vive toda a vida dela e ela despeja o máximo de potencial dela no trabalho para poder, né, ter ali uma válvula de escape que é o trabalho dela. E conforme nós vamos compreendendo melhor como ela lida com as coisas, ela vai se afundando ali nos problemas que ela tá tendo na mata, porque ela realmente tá num lugar no meio do nada, ela consegue fazer uma bússola ali com, né, uma agulha e tudo mais. Enfim, ela já tá sem bateria no celular, ela podia ter usado o celular antes enquanto ela ainda tinha bateria, porque todo celular tem uma bússola, né? Mas é porque também nos primeiros 2 dias ela achou que ia vir alguém, né, pra resgatar eles, mas ela descobriu depois que o voo era clandestino, então não ia vir ninguém mesmo, porque ninguém sabia que esse acidente tinha acontecido. Aí ela começa a andar pela mata, como eu já falei, ela cai ali, né, naquela caverna e tudo mais, tem alucinações, conforme vai passando os dias pior ela vai ficando, né, as faculdades mentais dela vão ficando cada vez mais desestabilizadas, até que ela encontra um rio. Quando você tá numa mata, encontra um rio, o ideal é você seguir o curso desse rio, porque em algum momento você vai chegar em algum lugar. E foi isso que ela fez, só que ela foi pra dentro do rio, e ela literalmente deixou o rio levar ela, e no final ficou aquela incógnita, né, meu Deus, ela sobreviveu ou não, qual que é o final, será que eu entendi o final? Gente, ela sobreviveu sim, tá, ali no final a gente viu que ela deu um respiro, né, os 2 homens que tinham encontrado ela, tentaram salvar ela, estavam já desistindo, mas ela não deixou de lutar pela vida dela. Então ela deu um respiro, sim, ela está viva, e aquelas cenas que a gente viu dela tendo um filho e tudo mais, elas ainda não aconteceram. É algo que ela tava pensando enquanto ela tava ali naquele limbo de morre não morre, assim. Ela tava tendo visões de como poderia ser a vida dela se ela sobrevivesse e se ela encarasse a vida dela de uma forma diferente da qual ela vinha encarando. Ou seja, que ela podia ter o filho que ela tava grávida, que ela podia ser feliz com o Danny, que ela podia encarar as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais leve. Então, essa situação que ela viveu, se ela usar tudo isso como um aprendizado para a vida dela, ela vai encarar as coisas de uma forma muito diferente. Então, assim, é uma série que deixa no nosso imaginário como que ela vai voltar à vida normal dela, se ela vai usar isso de aprendizado e vai viver tudo que ela conseguiu enxergar naquelas visões ali de um futuro com o Danny, de ter o filho, deles serem um casal e tudo mais, ou se ela vai continuar sendo uma pessoa fechada. Ao meu ver, é uma série que mostra como uma experiência dessas de quase morte fez ela ver o quanto ela estava deixando um trauma passado da vida dela dominar a vida dela e não deixar ela viver o que ela poderia viver. Ou seja, ela passou assim na berlinda, ela quase morreu para ela ver
o quanto ela tava deixando de viver por causa de um trauma do passado dela que atormentou a vida dela inteira. Então eu espero muito sinceramente que a Liv tire dessa experiência aí dela quase morrer uma grande lição pra vida dela, que ela teve uma segunda oportunidade na vida de viver de fato, né, de se permitir, de viver ali a vida com o Danny, de ter o filho dela, de ser menos viciada em trabalho, de aproveitar melhor os momentos pequenos da vida, porque na verdade essa é a mensagem que a série passa, sabe? É lógico que se você tem um trauma, gente, busque ajuda, busque terapia, não tô dizendo pra não fazer isso, mas a mensagem que a série quer passar é não deixe um trauma do passado afetar o que você pode viver no futuro. É uma série que vai além de um acidente de avião, porque não fala só disso de sobreviver na mata e tudo mais, fala de questões psicológicas mesmo, de como um ser humano pode ficar abalado, e ainda traz, né, toda a infância dela, a relação com a mãe e tudo mais. Então, cara, eu me surpreendi com essa série, assim, achei ela interessante, achei ela bem diferente do que eu esperava, eu realmente tava esperando uma coisa bem clichêzona, assim, de sobrevivência. Gostei bastante, assim, eu já tinha visto que ela ia estrear, eu tava na função de Rebelde, mas eu tinha anotado na minha agenda que ela ia estrear e eu consegui assistir ontem, e fiquei feliz que eu assisti, é uma série que, assim... se me pedirem pra indicar uma minissérie, não sei se eu indicaria essa, porque assim, não é a melhor minissérie que eu assisti na minha vida, mas eu achei ela interessante, não foi uma perda de tempo, foi uma série interessante que eu gostei bastante. Não esquece de comentar aí embaixo o que vocês acharam de Respire. É isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima!